Enfim, chegou o dia. Hoje a gente vai falar o que está acontecendo na Venezuela, desde a origem até a atualidade, as controvérsias e tudo mais, numa apresentação didática para vocês, tá? Sei que tem muita gente que pede isso, eu tenho que fazer mesmo, porque como eu faço conteúdo de atualidades, não tem como não falar da Venezuela. Chegou esse dia, então você já está ligado aí. Fica tranquilo, a gente vai falar sobre todos os pontos, a gente vai falar sobre as controvérsias do governo, a gente vai falar sobre as controvérsias também da oposição, para a gente poder entender. O objetivo é entender. Então já vou abrir aqui para vocês a nossa telitia. É o seguinte, a gente falei para vocês, a gente começa falando da origem do que está acontecendo na Venezuela. Como tudo começou? Como tudo começou, professor? Entre 1958 e 1999, havia sido colocado em prática na Venezuela um pacto político chamado de Punto Fijo. O que acontece? Antes de 1958, a Venezuela viveu uma ditadura militar. Quando essa ditadura militar cai, ela acaba, os partidos ditos democráticos da Venezuela fizeram um pacto. São 3 partidos, mas na verdade 2 que vão ter o protagonismo, que é a AD, que é a Ação Democrática, ao COPEI, que é o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, e o RD, que é a União Republicana Democrática. Eles fizeram um pacto de estabilidade e todos os resultados de eleições a partir de 1958 serão respeitados pelos 3 partidos. Mas, basicamente, quem fica mais força é o AD e o COPEI. A gente costuma falar que a Venezuela vivia um período de bipartidarismo maquiado, porque você tinha outros partidos, mas que não tinham quase nada de representação. Então, por exemplo, parece muito com o que tem nos Estados Unidos. Então, republicanos e democratas, existem outros partidos, mas o pleito eleitoral é dominado por 2. Então eles definiram que eles fariam isso e queriam evitar, por exemplo, partidos que fossem muito fora da curva. Então, por exemplo, partidos de esquerda, socialistas, comunistas na Venezuela, eram perseguidos nesse período, certo? Então é uma democracia maquiada. Eu gosto de fazer referências, vamos fazer referência aqui, por exemplo, no Brasil, ao governo Dutra. Em 1946 começa o governo Dutra após a ditadura do Getúlio Vargas, a ditadura civil do Getúlio Vargas. O que o Dutra faz? O Dutra vai lá e faz uma nova Constituição, a chamada Constituição Democrática, liberal. O Brasil virou uma democracia entre 46 e 64. Só que, especificamente nesse primeiro presidente, o governo Dutra, era uma democracia, fez a Constituição, mas o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade. Assim, é democracia para quem? É isso que a gente sempre tem que perguntar. Bom, passado esse tempo, em 1989, dentro dessa conjuntura ainda, certo? O governo de Carlos Andrés Pérez, que era da Ação Democrática, ele se aliou ao que está acontecendo no mundo. O Brasil também estava pegando isso, veio um pouquinho mais tarde, que era o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Enxugar a máquina pública e abrir para o capital privado. Isso aí a gente vai ver em Ronald Reagan nos Estados Unidos, a gente vai ver com Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, com essa proposta do neoliberalismo, a Venezuela sendo uma grande força, das maiores no mundo, do setor petrolífero, o que ele fez? Ele privatizou, isso aí já estava acontecendo, tá? Aqui a gente vai ter como se fosse um grande estopim, as petrolíferas do país. Isso gerou uma crise econômica porque você tira o capital do país, certo? Que deveria ser investido, o ganho deveria ser investido no país e joga esse capital para fora. As empresas, por exemplo, privadas dos Estados Unidos começaram a pegar o petróleo da Venezuela e a Venezuela ganhava muito pouco por isso. Ganhava muito pouco, empregava-se muito pouco por isso. Então a gente está falando do liberalismo, do neoliberalismo, que gerou uma crise econômica porque você não tinha mais capitais para investimentos no setor público na Venezuela. Você tem um enxugamento da máquina pública. Bom, passando esse tempo, em 1900, eu coloquei 82 aqui, é 92, dentro do governo Pérez, você teve um movimento de média patente, liderado pela média patente militar, tenentes, coronéis. Quando fala média patente, não significa, é uma patente que tem um status, mas ela é média, no sentido que ela não é a maior
nem a menor. Liderados pelo tenente-coronel Hugo Chávez, criticando a crise que a Venezuela estava passando, eles, por meio de um movimento chamado MRB 200, que significa Movimento Bolivariano Revolucionário 200, 200 era por conta dos 200 anos de Simão Bolívar. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, o conceito de bolivarianismo, para todo mundo entender o contexto da Venezuela hoje. Eles tentam aplicar um golpe de Estado ao Carlos Andrés Pérez, mas é fracassado, eles são presos. O Hugo Chávez é preso entre 1992 e 94. Tá bom? Deixa eu tomar água aqui que minha voz já está, ó. Mas ele ganha um status. Por quê? A Venezuela estava muito pobre, sem capitais, o capital estava sendo todo para fora, e Hugo Chávez, com essa tentativa de golpe, ele ganha status mesmo sendo preso, e ele é aclamado por parte da população como um cara que tentou fazer algo diferente. E ele se candidata nas eleições de 99. Ele é eleito em 1999, através de um movimento criado por ele, que foi de 1997, que é o MEVR, que significa Movimento Quinta República. A Venezuela estava vivendo lá a sua quarta república. Ele dizia que eles iam instaurar na Venezuela a Quinta República, por isso que MVR, esse V é de 5, tá? De quinto. Ele venceu, falei, vendeu as eleições, venceu as eleições, e aí você tem, pelo MVR, depois ele a gente vai falar mais do partido do Hugo Chávez, que é o do Maduro também, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, PSUV, tá bom? Que é uma coalizão de esquerda, tá? Então Hugo Chávez vence e coloca fim ao pacto Punto Fijo, Pirro, né? Que é esse pacto aqui. Então acabou esse domínio desses partidos, que são partidos de direita, tem algum ali que é centro, tal, mas que são partidos ligados à elite e à expropriação do capital venezuelano para o exterior. Ok, entendemos isso. Em 1999, Hugo Chávez ele faz um plebiscito, quer dizer que ele vai fazer uma consulta popular, perguntando para a população se a população acha interessante e necessário, a população vai votar entre sim e não. Se a população queria uma nova constituição para a Venezuela, uma constituinte vai ser aberta. 70% da população aprovou. Então foi aberta a constituinte, que formou o que a gente conhece hoje como a Constituição Bolivariana da Venezuela. Guardo bolivariana, que eu já vou fazer aqui o parênteses explicando o porquê bolivariana. Tá bom? Vamos lá. Governo do Chávez. Ele governou a Venezuela de 99 a 2013. O que ele fez durante esse governo? Prestem bem atenção aqui, que daqui a pouco a gente já entra no governo Maduro. O Chávez nacionalizou empresas, muitas delas que tinham sido privatizadas, ele repatriou o capital, certo? Ele nacionaliza empresas, principalmente no setor petrolífero, que é a maior força da Venezuela. A Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, e também do setor de comunicações. E os setores também de indústria de base de metais, por exemplo, né? Então ele nacionaliza as empresas, as indústrias, muitas delas que tinham sido privatizadas no governo. Ele fala assim, essa privatização é ilegítima, ela não responde ao interesse do povo venezuelano. Então ele repatria capitais, ele faz o repatriamento de capitais. Com esse repatriamento de capitais, a Venezuela passa a ganhar dinheiro novamente. Só que não adianta você repatriar capitais e ganhar dinheiro se você não investe em direitos sociais, certo? É o que eu sempre falo para vocês. Você pode aumentar o PIB, você pode ter um PIB altíssimo, mas o que adianta se o seu IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, for baixo porque você não tem distribuição de riqueza? O que o Hugo Chávez fez? Ele passa a investir com esse repatriamento de capitais em programas sociais que diminuíram a pobreza no Brasil, mas não romperam com o capital privado. O que ele vai repatriar, o que ele vai nacionalizar são as empresas antigas que tinham sido privatizadas no período do neoliberalismo. Mas outras empresas, ele não
nacionalizou. As empresas privadas continuavam privadas. Aqui a gente vai perder um tempinho falando, que aqui é um ponto importante para vocês. Esse repatriamento, isso que ele fez, acabou com a pobreza? Não, não acabou com a pobreza. Diminuiu. A pobreza da Venezuela era mais de 50%, diminuiu metade disso, certo? Hoje já está bem mais para cima do que isso, pra vocês terem noção, mas ele reduziu. Só que ele reduz e ele causa um estardalhaço com aquela elite que ficou muito tempo no poder, que era uma elite que gostava da privatização. Aqui vocês podem até fazer uma comparação, por exemplo, se você pensar em Vargas, não igualzinho, tá? Em Vargas, por exemplo, entre 51 e 54, é sempre bom trazer esses exemplos aqui, porque fica mais fácil da gente entender. Quando o Vargas acusa os grupos aqui da burguesia brasileira de serem grupos entreguistas, mas isso lá nos anos 50, né? Aqui você está acontecendo mais ou menos isso. Essa burguesia venezuelana que não está mais no poder, ela queria continuar com esse processo de privatização, entrega das riquezas venezuelanas para o capital privado, certo? Estrangeiro, dos Estados Unidos. Passando aqui para falar como é que eu vou esquecer disso, né? Essa oposição ao Chávez e depois ao Maduro, essa elite, essa burguesia venezuelana que antes estava no poder, eles tentavam o tempo todo dar um golpe de Estado no Hugo Chávez. E eles conseguiram as vias de fato em 2002. Eles conseguiram, o Chávez foi preso, foi levado para um cárcere. Possivelmente, se tivesse continuado ali, seria morto. Mas a população se uniu junto com as médias potentes do exército. Eles conseguiram fazer uma pressão para essa burguesia venezuelana. E o Chávez conseguiu retornar no dia seguinte, se eu não me engano foi no dia seguinte, e continuou o seu governo. O que vai acontecer aqui que é muito importante? O Vargas, então, o Chávez, ele tem uma política de nacionalização, de valorizar o capital nacional, certo? Sem romper com a propriedade. Ele não está rompendo com a propriedade privada dos meios de produção das empresas que não eram antes, que não foram privatizadas. Então, ainda você tem uma elite, quem era muito rico na Venezuela continuava muito rico. Então, você tem problemas em relação a isso. Por isso, a Venezuela, agora você tem que prestar bastante atenção, ela nunca foi socialista. Ela não rompeu com o capital privado, nem no Chávez, nem no Maduro. O Maduro se distanciou mais ainda do socialismo. O Chávez, ele falava sobre socialismo. Ele falava sobre socialismo bolivariano, que eu vou entender. Agora é o momento da gente entender o conceito. Ou também ele usava muito o termo do socialismo do século XXI, porque você tem a virada do século, a virada do milênio também, mas a virada do século nesse contexto. Por que esse socialismo bolivariano? Ele vai falar de revolução bolivariana, que é o que ele chama. Atenção, Simão Bolívar é uma referência a Simão Bolívar. No começo do século XIX, você tem o processo de independência da América. As independências da América. O Brasil é uma independência da América portuguesa. Mas você teve, ao longo de todos os vice-reinos da América Espanhola, independências que fragmentaram a América. Uma das grandes lideranças dessas independências era o venezuelano de origem crioula, Simão Bolívar. O que é crioulo? Crioulo, da concepção da América Espanhola, era basicamente o filho de espanhol nascido na América. Ele era de uma elite, que a gente chama de elite crioula, mas ele, durante o processo de colonização da América Espanhola, ele não tinha os cargos mais altos do vice-reino. Por quê? Ele não tinha os cargos mais altos? Porque os cargos mais altos eram dados aos espanhóis de nascimento. São os chamados chapetones, tá bom? Só para a gente entender. Eles fazem esse processo de independência da América, fragmentado. Então, o Bolívar vai na Venezuela, aí você tem, por exemplo, Colômbia, Bolívia, que leva em homenagem, você tem na Argentina. Quando não era o Bolívar, era algum general, alguma pessoa, os cachorrinhos ligado ao Bolívar, porque o Bolívar morre depois, fica mais velho e tal. Então você tem, por exemplo, o Antônio Sucre. Então, por exemplo, são todos ligados a esse conceito. E por que Bolívar? Naquela concepção, a América, então, espanhola se fragmentou em vários países. O que antes era vice-reino de Nova Granada virou Venezuela e Colômbia, depois se fragmenta, depois você vai ter vice-reino do Peru, vira Peru, aí você vai ter o Chile, você vai ter um monte de país, vem depois, muitos deles.
O que o Bolívar defendia, e é muito importante, era que a América, os países da América do Sul, América Latina em geral, eles fossem fortes o suficiente, mesmo que separados, fossem países independentes, eles fossem fortes o suficiente para evitar duas coisas. Uma, a recolonização da América por parte dos espanhóis, portugueses, seja lá o que for, porque a gente não pode deixar, então a gente tem que fazer uma América soberana. Então a busca do Bolívar era a soberania. Dois, evitar a influência dos Estados Unidos também, que adorava, que queria muito vir para cá para tentar fazer o domínio. Os Estados Unidos já estavam em pleno crescimento, já era independente há mais tempo. Aqui no Brasil, você tem influência do bolivarianismo, por exemplo, na Confederação do Equador de 1824, que é aquele movimento que acontece em algumas províncias do Nordeste, lideradas por Pernambuco, que criticavam a centralização política do rei, do imperador brasileiro Dom Pedro I, que pela Constituição exercia o poder moderador. Você fala, o cara é português, é imperador do Brasil independente e ainda tem o poder moderador que ele manda em tudo. A Confederação do Equador leva esse nome porque o Equador era um dos países que estava envolvido no bolivarianismo e tinha influência no Brasil, vocês terem noção. Então, o que é o governo Chaves? O governo Chaves, ele se propõe a ser dentro do bolivarianismo. O que é o bolivarianismo? Então, evitar influências externas e buscar uma América soberana. Com todas as controvérsias, o governo Chaves fez o crescimento econômico e investiu também em programas sociais com esse dinheiro. Então, por exemplo, o programa de saúde do Hugo Chávez foi um programa considerado relativamente bem sucedido durante um período. Teve apoio, inclusive, de médicos cubanos, do sistema cubano de saúde. O programa educacional foi bem sucedido. Então, você tinha, por exemplo, material escolar sendo distribuído de graça, bandejões de alimentação gratuitas todos os dias na Venezuela, nas principais cidades, principalmente em Caracas, em detrimento daquela elite que estava se opondo ao Hugo Chávez, certo? Acontece que, espero que eu continue, que eu dê conta de terminar. O Chávez morre em 2013, né? E aí você tem uma abertura. Só para explicar uma coisa antes. Como é que o Chávez ficou esse tanto de tempo no poder? Através dessa política de plebiscitos e referendos. Ele faz emendas constitucionais, certo, que garantem a reeleição. E daí já começa a elite, aquela oposição, a reclamar do Hugo Chávez. Mas era uma mesma oposição que estava no poder entre 1958 e 99, anos, que começam a reclamar que Hugo Chávez era um ditador porque fez emendas constitucionais para se manter no poder, certo? Agora, então, você já vai colocando na balança, tá? Porque quando eu falo para você assim, você vai defender quem? Você não precisa defender ninguém. Aqui eu estou só explicando para vocês o que aconteceu e o que acontece, tá bom? Vamos lá. Chega o Maduro. Maduro é eleito, tá? Quando o Chávez morre, você tem que abrir eleições na Venezuela. Então você tem aquela oposição que estava querendo voltar ao poder e você tinha o Maduro, que era do PS, Partido Socialista Unificado, PSUV, da Venezuela, certo? Em 2013, o Maduro vence com 50% contra 49% de Henrique Capriles, que era o candidato da antiga AD, certo? Já tinha mudado de nome a essa altura do campeonato. Só que no governo Maduro, o que a gente teve de fortalecimento econômico da Venezuela, só para vocês terem noção, faz um parênteses aqui, durante o governo Chávez, com aquele período de emendas constitucionais para poder ficar no poder, sabe quem que apoiava o Chávez abertamente? Vocês podem procurar vídeo aqui? O Bolsonaro, para vocês terem noção. Mas aí você passa por uma crise econômica. Procura na internet para vocês verem. Vocês vão achar Bolsonaro apoiando o Hugo Chávez. Crise econômica. Ele começa a passar por crise econômica, com altas taxas inflacionárias e um aumento significativo da pobreza que chega até os dias atuais. Se antes a pobreza na Venezuela era mais ou menos ali 50%, durante aquele governo democrático, ela baixa mais ou menos para uns 25% no governo Chávez, aí depois com Maduro ela sobe para bem mais do que 50%, tá bom? Mas como que isso acontece? O Maduro ele tem medidas diferentes de Chávez, ele é um sucessor de Chávez, mas com medidas diferentes, é importante fazer essa separação. Ele passa a privatizar o setor de comunicações da Venezuela
e começa a fazer parcerias com petrolíferas de capital estrangeiro. Ou seja, o que o Chaves tinha feito de nacionalizar as petrolíferas, o Maduro ele começa a fazer parceria com o setor estrangeiro, como, por exemplo, a Chevron, que é uma das maiores, é um grupo, né, um conglomerado das maiores petrolíferas do mundo e é dos Estados Unidos. Ou seja, alguns vão dizer que o Maduro ele opera na lógica do capital, tá bom? E por conta dessa política, que é diferente do Hugo Chávez, certo? Que a política do Hugo Chávez é uma política mais de nacionalização. O Maduro ele tenta fazer parceria e também parte para a privatização, mas ele não sai do poder. Isso começa a gerar uma oposição contra o Maduro. Já tinha uma oposição contra o Chávez. Agora, a oposição do Maduro é uma oposição direta da burguesia venezuelana, ligada ao capital estrangeiro, como eu já falei para vocês, mas também tem uma oposição à esquerda ao Maduro, que é do PCV, que é o Partido Comunista da Venezuela, que em outros tempos apoiava o Chávez. Importante destacar, apoiava o Chávez sem ser chavista. O que significa isso? Eles nunca se colocaram como chavistas. Chavista, se você é chavista, quer dizer que qualquer atitude, basicamente, você vai estar ali apoiando. Eles apoiavam as medidas do Chávez, mas sem entrar de cabeça. O Partido Comunista da Venezuela passou a criticar o Maduro, reclamando que o Maduro estava atuando na lógica do capital, com empresas estrangeiras, por conta do petróleo, e tinha privatizado empresas de telecomunicação. Certo? E aí o que o Maduro faz? Ele reprime os opositores. Ele reprime tanto os opositores de direita quanto de esquerda. Então aconteceu, por exemplo, em 2023, o chamado sequestro do PCV, sequestro de legenda. O que significa isso? Ele faz repressão aos opositores. Então o que o Maduro fez? O Maduro, basicamente, ele pega a legenda PCV, Partido Comunista da Venezuela, que se opõe à política dele, e alega que o PCV ele só noticia algo do PCV que está de acordo com a política dele. Ou seja, fica todo mundo parecendo que o PCV apoiava o Maduro, por conta de alguns membros do PCV que eram ligados ao governo Maduro. Mas o partido, em geral, tinha se colocado como oposição. E aí o que o Maduro faz? Ele vai falar assim, tá vendo? Tem alguns membros aqui. E além do que, ele passa a perseguir e prender membros do PCV que eram sindicalistas em petrolíferas, em siderúrgicas e por aí vai, certo? E aí o PCV teve que lançar uma nota falando, ó, houve sequestro da nossa legenda, a gente não apoia o governo Maduro nessas circunstâncias, tá bom? E aí, a gente precisa ir agora para as eleições de 2024, que é aí que a gente fala dessa oposição que a gente está falando, que é a oposição de direita. Tomara que a minha voz aguente firme. Chega nas eleições de 2024, na verdade, 2021 também, 2022, essa oposição que a gente tem feito, ela também tem controvérsias, assim como Maduro, cada um guardado lá as suas devidas proporções. Em 2024, o candidato à presidência é o Edmundo Gonzalez Urrutia, que ele é de uma plataforma unitária chamada Plataforma Unitária, que é uma coalizão de setores de direita, aquela mesma direita que a gente já falou, que já teve no poder, que perdeu o poder para o Chaves, que continua querendo tudo. E ele conseguiu o apoio, mas não é um apoio 100%, de Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado, ela é uma herdeira do setor siderúrgico, onde algumas das indústrias do setor da família dela, da siderurgia, do aço, foram nacionalizadas pelo Hugo Chávez, certo? Você tinha algumas empresas que foram nacionalizadas do setor, principalmente da indústria de base, como eu falei para vocês. Tá? Não era só o que já antes tinha sido privatizado, não. Alguns setores estratégicos também. Tá? Desculpa se eu falei só que era só setor, mas não era. E ela tinha sido deputada entre 2011 e 2014, final do governo Chávez, aí início do governo Maduro, e ela ganhou muita visibilidade por isso, certo? Só que ela é uma remanescente, na verdade, ela é uma herdeira daquela direita que a gente está chamando aqui de entreguista, só para a gente identificar, tá? Ela teve um mandato cassado em 2014 por irregularidades patrimoniais e ela foi acusada de conspirar contra a
própria Venezuela contra o próprio país, com pedidos de sanções pelos Estados Unidos. Ela, inclusive, ela viaja para os Estados Unidos, ela se reúne, por exemplo, com o presidente George W. Bush, e também acusada de pedir, né, aos Estados Unidos e outros países, né, que façam uma intervenção militar armada na Venezuela. Ou seja, ela foi acusada de um crime constitucional pela Constituição Bolivariana de lesa pátria. Ou seja, ela conspirou contra o próprio país que ela é cidadã. Certo? Então ela perdeu o mandato por 15 anos. Ela perdeu os direitos políticos por 15 anos. Ela foi cassada. Vamos lá. Ela queria ser a candidata em 2024, ela teria muita força, muito mais do que o Edmundo Gonzalez, que a gente vai falar. O Edmundo Gonzalez tem muito pouco carisma, certo? E era muito pouco conhecido na Venezuela. E ela queria ser a candidata, não conseguiu. E ela não queria que fosse o Edmundo Gonzalez, mas ela acabou apoiando para tentar tirar o Maduro do poder. Agora vamos falar do Edmundo Gonzalez, porque ele também tem um histórico bem pesado. O Edmundo Gonzalez, ele foi embaixador da Venezuela, na Argentina e na Argélia. Pegou ali o final daquele governo que a gente falou lá atrás, mas o comecinho do governo Chaves, certo? Só que assim, se a gente olhar mais para trás, entre 79 e 85, junto com o embaixador da Venezuela em El Salvador, que é esse cara aqui chamado de Leopoldo Castillo, eles executaram um plano em El Salvador chamado de Operação Centauro. O que é a Operação Centauro? A Operação Centauro era basicamente a versão el-salvadorenha da Operação Condor. O que era a Operação Condor? São aquele apoio secreto da CIA nos países de ditadura da América Latina, certo? Uruguai, no Brasil a gente chamava de Operação Carcará. Tá bom? Então você tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. El Salvador vivia uma ditadura civil-militar de direita. Tá bom? E o Leopoldo Castillo e o Edmundo Gonzalez eram embaixador. Ele era o embaixador e esse aqui era o segundo nome lá em El Salvador. Eles apoiavam aquela ditadura lá em El Salvador que era ligada aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela época, não queria que El Salvador se tornasse uma nova Cuba, porque você tinha um exemplo da Revolução Cubana. Então, vocês lembram, os Estados Unidos apoiou a ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, saiu apoiando no Uruguai, saiu apoiando tudo quanto é ditadura para nenhum país virar uma nova Cuba. Ah, mas os Estados Unidos não preza pela democracia? Pois é, mas a democracia, você tem que olhar o contexto e tem que olhar a conjuntura daquele momento. Preza pela democracia quando, segundo ele, não há risco de comunismo. Compreenderam? Nesse contexto, os liberais eles estão muito próximos de uma ditadura. Quando falam assim, vai mexer no teu. Ele fala, então vamos defender uma ditadura aqui. Compreenderam? É isso. Eles executaram esse plano para punir, perseguir e punir opositores à ditadura de El Salvador, tá? Aliados à CIA. Esse plano chegou a matar ao longo do tempo, numa guerra civil em El Salvador, 13 mil pessoas. Principalmente incluindo aqui pessoas de comunidades eclesiais, comunidades religiosas, que estava em voga no período, que tinha surgido, que estava crescente naquele período. A TL, Teologia da Libertação. A igreja que fala assim, é católica, é cristã, você tem que rezar, mas você tem que se organizar também. Então, muitas pessoas foram mortas. O Edmundo Gonzalez, ele faz parte desse processo, os documentos da CIA apontam, hoje, tá? Apontam a presença do Edmundo Gonzalez, inclusive como número 2 desse processo. Ok, então a gente falou aqui sobre essa oposição, vocês conheceram essa oposição. Aí você vai ter lá o processo eleitoral. Nesse processo eleitoral que foi feito agora em julho de 2024, o Maduro venceu, tá? E isso foi confirmado pelo CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, equivale, mais ou menos, não igualzinho, mas equivale aqui ao Superior Tribunal Eleitoral, tá? Alega da vitória ao Maduro por 51 votos contra 44 de Gonzalez. Porém, foi pedido
que as atas do processo sejam liberadas para as pessoas verem, para os órgãos competentes olharem, para os observadores internacionais olharem, e acontece que essas atas, até a gravação desse vídeo, elas não foram entregues. Ou seja, o que levou-se a uma suspeita de que houve fraude nesse processo eleitoral. Até mesmo porque a oposição do Edmundo Gonzalez e da Maria Corina Machado alegou ter vencido por 70% dos votos, deslegitimando Maduro. E eles falaram também que eles têm a ata das eleições. Eles divulgaram isso num site. Só que o site não demonstra fonte e não fala de como eles conseguiram a ata. Ou seja, se tem de um lado que não dá para entender porque que Maduro não entregou as atas, sendo que ele fala que foi legítimo, então se foi, sabe o famoso não deve, não teme? Por que ele não entregou as atas então? Se não tem de um lado não entregou a ata, certo? Não entregou a ata, está errado, tem que entregar, tem que mostrar a ata. Inclusive o governo brasileiro reivindicou, falou, a gente quer a ata. Até o governo brasileiro fez críticas ao Maduro, faz, né? Do outro lado também não há amostra de fontes, não, porque eles tiraram esse número de 70%. Vocês entenderam? Também do outro lado, fala que tem uma ata publicada num site, e um site que foi um site montado, você percebe que foi um site montado às pressas. E aí, como é que fica? Como é que fica essa relação entre quem venceu e quem perdeu? Vocês entenderam como é que é? Vocês entenderam? A oposição cresceu muito durante o governo Maduro, e adquiriu inclusive uma posição forte de esquerda contra o governo Maduro, mas ao mesmo tempo você tem um governo Maduro que fez tudo isso, que perseguiu sindicalistas, petroleiros, certo? Opositores. Bom, no dia 9/1, como eu estou gravando no dia 10/1, hoje, dia 10/1, posse do Maduro, na véspera da posse você teve protestos a favor e contra o Maduro. Tá? Eu acho que esse aqui é o último ponto. Nesses protestos contra a posse do Maduro, a Maria Corina, é que é tanto texto, gente, vocês estão vendo que minha voz está... Vamos lá. A Maria Corina participou dos protestos e a oposição do governo alega que ela foi, depois dos protestos, presa pelo governo. Ela estava escondida, certo? E o governo alega ser uma fraude para desestabilizar o novo mandato do Maduro. Então, o governo fala assim, não, a gente não prendeu ela não, vocês estão fingindo que ela prendeu, acusando que ela prendeu. Não sou eu que estou falando que isso é um ou outro, tá? Não estou afirmando nada aqui não. Estou falando para vocês quais são as versões. Falando que não prendeu ela. Aqui isso é uma forma de desestabilizar, falando que o governo Maduro persegue opositores. Tá? Então a gente está nesse pé atualmente. O governo Maduro ele toma posse na Venezuela, num momento extremamente conturbado que foi se criando ao longo de anos, tá? Pelo menos aí das 2 últimas décadas, né? Um pouco mais do que isso, né? Um pouco mais do que 20 anos, 26 anos, né? Por aí. Então, ao longo desse processo, em outros momentos já teve mais estabilidade e agora não, agora menos estabilidade, tá bom? Aí a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos passos. Então, é importante destacar, existe uma oposição ao Maduro, que é uma oposição ligada aos interesses dos Estados Unidos e de privatização das empresas dos Estados Unidos. O que eu queria dizer é que a gente olha para a Venezuela numa situação de sinuca de bico. O que é uma situação de sinuca de bico? Você não tem para onde correr. É difícil você pensar um caminho a seguir. Por quê? O vídeo está ficando grande, não teve jeito, gente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Maduro persegue as pessoas e tem uma política econômica que levou milhões de pessoas na Venezuela à miséria, então você vê reflexo, por exemplo, de pessoas da Venezuela cruzando a fronteira com o Brasil para poder pedir ajuda, e de fato há um país extremamente afogado na pobreza, numa crise econômica, na miséria, certo? Então você tem isso, e Maduro persegue opositores, sendo de direita ou de esquerda. Do outro lado, você tem uma oposição da Venezuela
que quer voltar para aqueles planos de tirar o capital venezuelano e levar o capital venezuelano para países como os Estados Unidos novamente, que vão voltar a ter influência, já tem influência nessa oposição. Essa oposição ela é assumida pelos Estados Unidos como oposição legítima da Venezuela, como governo paralelo e legítimo da Venezuela. Então você teria os Estados Unidos tendo um apoio dessa oposição. Ainda mais agora com as eleições de Trump, o Trump já pega essa oposição e fala assim, vocês que são legítimos lá. Então a gente vai ter que ver, inclusive, se vai ter tensão entre Trump e Maduro nesse processo, tá bom? Bom, tá aí. Eu tentei ser o mais didático e o mais, assim, simples possível. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais para frente vídeos mais detalhados sobre o governo Chávez, sobre o governo Maduro. Não dava para fazer esse vídeo em 10 minutos, em 15 minutos, porque era muita informação. E eu queria contextualizar para vocês o que está acontecendo sem falar. A oposição lá está sendo perseguida, ou Maduro falou isso. Eu não queria fazer um vídeo tão que pegasse daqui para frente. Eu queria que todo mundo aqui entendesse, para quem não está entendendo, o processo para chegar até esse ponto. Mas se vocês quiserem, a gente aprofunda mais, tá? Tá aí o vídeo da Venezuela, para vocês não ficarem reclamando de mim mais, hein? Tá aí. Tá bom? Lógico que vai ter gente aí reclamando no chat. Esse é madurista, falei isso? Esse é chavista, falei isso? Não falei. Entendeu? Nada disso. Vim aqui explicar para vocês. É isso. Então tá aí. Eu tô ficando sem voz, mas tá aí o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Pode comentar, pode corrigir, pode fazer observação, pode falar um monte de coisa. Eu vou ficando por aqui. Meu celular tocando aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui, com respeito, hein?